aí pra gente rapidinho. Vixe, lascou. E aí, o que é calor, o que é temperatura? Vai, temperatura é mais fácil. O que é temperatura? Calor é energia e temperatura é troca. Calor é energia em movimento. Temperatura é grau de agitação das partículas, das moléculas. Calor é energia em movimento. Isso. Perfeito. Calor é energia térmica em movimento, beleza? Não é qualquer energia, mas vocês estão com o conceito correto. Calor, então, é energia térmica em movimento, né? É a troca de energia térmica. E a temperatura, perfeito que a Gabi falou, é o grau de agitação das moléculas. Alguém tinha falado temperatura é energia. Talvez eu tenha deixado confuso esse conceito, que eu falei que a temperatura ela consegue medir a energia cinética das partículas, né? Então, o que a temperatura indica, né, o que ela mede, é o quão rápido, né, a velocidade das partículas dessas moléculas, no caso. A gente pode pensar o termômetro como sendo um velocímetro de partículas, basicamente. Ele vai medir a velocidade das partículas, o grau de agitação delas, beleza? Legal, então vamos pensar aí, né? Voltar lá pro. Imagina que todos nós, ou cada um de nós aqui, somos cientistas e estamos voltando aí lá para o século, sei lá, 1600, beleza? Século XV, né? Se eu não estou enganado, tem esse esquema da contagem dos séculos, que eu não lembro como funciona. Mas vamos lá. Então, não existe ainda o famoso termômetro, beleza? E a gente está começando a estudar calor e temperatura e pesquisando mais sobre isso, tentando criar hipóteses sobre isso, né? E a gente precisa de um equipamento para começar a medir a temperatura, para eu começar a fazer testes, né? Senão eu não consigo fazer nada de teste se eu não consigo medir a temperatura. E aí, como vocês mediriam a temperatura de alguma coisa? Ou como vocês criariam algo parecido com um termômetro? O que vocês fariam para tirar a temperatura? Pôr a mão? Então, pôr a mão é uma coisa que engana, né? Lembra quando a gente falou da lata de refrigerante e do vidro de refrigerante? Que como o metal ele tem uma condutividade maior, um coeficiente de condutividade maior, ele conduz melhor o calor, ele vai ter um maior fluxo de calor. Então, esse fluxo de calor é o que a nossa mão sente, é a nossa sensação térmica. Então, ela pode enganar muito a gente, né? Usar alguma coisa de vidro. Explica melhor aí, Júlia. O que você usaria de vidro? Como que você usaria o vidro? Colocaria uma pedra de gelo para calcular o tempo do derretimento. Ok, ok. Você poderia ver o tempo do derretimento, mas ainda assim a gente não estaria falando de temperatura. Ainda assim a gente não estaria medindo temperatura de alguma coisa. Na verdade, o que a galera fez, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui com vocês. Vamos pro minha luzinha. E aí, agora sim, agora sim. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Depois de 2 semanas sem usar. Perfeitamente. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre termologia, que seria o estudo da temperatura, beleza? Ou mais precisamente aí, né, como se estudar a temperatura. Então, qual que seria aí a ideia genérica, né?
A ideia de como eu medir temperatura, como eu posso criar um termômetro ou alguma coisa parecida com um termômetro, seria basicamente eu pegar dois pontos que eu conheço a temperatura, então marcar dois pontos de temperatura. O que seriam dois pontos que eu conheço, né? Que eu sei a temperatura perfeitamente. Por exemplo, a Regiane disse da pedra de gelo. Então eu pego o momento em que a pedra de gelo acabou de derreter. Essa é a famosa temperatura de fusão do gelo, né? Vocês lembram quanto que ela vale, a temperatura de fusão do gelo? Zero graus Celsius, muito bem. E aí eu pego outro ponto que eu conheço, por exemplo, a temperatura de ebulição da água. Vocês lembram quanto que vale? A temperatura de ebulição? 100 graus Celsius, boa. Sendo assim, eu conheço dois pontos de temperatura, então eu consigo fazer uma escala termométrica. Uma coisa que já era conhecido da galera, né, dos cientistas, era a dilatação térmica, que a gente ainda não estudou, mas todos vocês têm uma noção do que é. Quando você esquenta um corpo, essas partículas vão ficando mais agitadas e vão ficando mais espaçadas por consequência. O espaço médio entre elas, né? Se você tirar uma foto delas, você vai ver que esse espaço vai ser maior do que quando a vibração era menor. Então, isso a gente vai chamar de dilatação térmica. Quando você esquenta um corpo, seja líquido, gasoso, sólido, tanto faz, esse corpo aumenta de tamanho, beleza? Esse corpo se dilata. Essa dilatação vai, né, aumentar o tamanho. Então, o que a galera pensou, né? Eu vou comentar aqui sobre o jeito que o Celsius pensou em medir a temperatura, porém ele não foi o primeiro. Ele pensou isso lá em 1742. O que consiste? Você pega um pedaço de vidro, um tubo de vidro, como se fosse um canudinho, bem fino. Quanto mais fino, melhor. Conforme você coloca um lado dele em algum material, beleza? Pode ser água, algum líquido. Porém, se esse líquido tiver um maior coeficiente de dilatação, né? Se ele se dilatar mais, é melhor. Então a galera usava mercúrio. Lembra do termômetro de mercúrio, que é vermelhinho por dentro? Que aí você põe no sovaco, né? E vai lá e sobe o tamanho da coluna de mercúrio, beleza? Na verdade, os termômetros que a gente usa, né, o termômetro clínico que a gente compra em farmácia, hoje em dia quase todos são digitais, mas mesmo o que são analógicos, o que tem líquido dentro, esse líquido não é mais mercúrio, esse líquido na verdade é álcool com corante vermelho para fingir que é mercúrio, beleza? Porque é mais barato, basicamente. Então vamos lá, o que o Celsius fez? Ele criou aqui uma escala pensando o seguinte: aqui embaixo ele usou a temperatura de fusão, então pôs um gelo lá para derreter, né? E deixou o termômetro, viu até onde subia essa coluna. Então, digamos que ele vai começar a marcar aqui, né? E aí, ele pegou a água fervendo, ou seja, o ponto de ebulição da água, e marcou aqui como se fosse o 100 graus Celsius. E aí, ele vai aqui no meio fazer exatamente 100 divisões. Então, cada divisão equivale a 1 grau Celsius, certo? E assim nasce a nossa escala Celsius. Porém, veio um cara antes do Celsius que teve uma ideia bem parecida. Na real, o Celsius melhorou a ideia do Fahrenheit, que é o Fahrenheit, um médico inglês.
que o Fahrenheit fez? Exatamente a mesma coisa que o Celsius, só que o Celsius ele usou aqui água para marcar esses pontos. O Fahrenheit ele vai usar uma solução de água, gelo e sal de amônio. Ah, professor, eu preciso saber o que o Fahrenheit usou? Não. Opa, que parte que travou? Volto aonde? Do Celsius, tá. Tá, a ideia do Celsius vocês pegaram, certo? A única, acho que o que travou foi então que eu falei que o Celsius, a ideia não foi originária dele, ele melhorou a ideia do Fahrenheit. O Fahrenheit teve essa ideia aqui mais ou menos 20 anos antes. Então aqui por volta de 1717, alguma coisa assim, 17, 18. Eu precisava dar uma confirmada nisso. O que o Fahrenheit fez? Ele chamou esse ponto aqui embaixo de 32. E esse ponto aqui em cima, ele marcou como sendo 212. E aí, aqui no meio, ficou 180 divisões. Beleza? Então, beleza. Fahrenheit criou essa ideia, o Celsius veio e melhorou. Ah, professor, por que até hoje, então, a gente tem que aprender esse tal do Fahrenheit, né? Por que a gente não aprende só o Celsius, que é o que a gente usa, e beleza? Porque, galera, a Inglaterra, ela gosta de usar unidades estranhas, né? Unidade que as pessoas de lá criaram. E o Fahrenheit é uma delas, né? Então, muitos países da Europa usam a temperatura em Fahrenheit, em vez de usar a temperatura em Celsius. Então é comum você ter que converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Professor, qual que você prefere? Sinceramente, eu acho que a ideia do Celsius foi melhor, porque água é algo mais abrangente, né? Porém, veio um cara aí um pouquinho depois que, na minha opinião, dá um pau nos dois, velho, que é o Lord Kelvin. O que o Kelvin fala? O Kelvin propõe uma escala absoluta, né? É uma escala que não seja em graus, que não seja em relação a uma temperatura, mas uma escala que seja absoluta. Como assim? Vocês já ouviram falar nesse termo zero absoluto? O que significa aí o zero absoluto, né? Ouviram, sei que vocês já ouviram, né? Tem vários otaku aqui na sala que vocês assistiam Dragon Ball Z. Dragon Ball Z não, né? Cavaleiro do Zodíaco. E aí o menino cisne lá, eu esqueci o nome dele. Sei não, Yoga? Acho que é o Yoga, né? O Yoga dava o golpe lá, né? Seria a menor temperatura possível na natureza, né? Não está errado, mas dá para trabalhar melhor. Do espaço, dá para trabalhar melhor também. Não é exatamente a temperatura do espaço. O espaço, na verdade, ele não tem uma temperatura só, né? Mas poderia, talvez, certas partes do espaço acredito que cheguem no zero absoluto. Tá, o que seria o zero absoluto, então? Lembra o que é a temperatura? Vocês falaram para mim no começo da aula. O que seria uma temperatura zero? Zero absoluto, sem agitação, perfeito. Então é a temperatura na qual as moléculas deixam de ter agitação. Deixam de ter energia cinética. As moléculas vão estar todas paradinhas. Porém, né, o que o Uriel falou, embora essa temperatura a gente consiga chegar muito perto dela, a gente não alcança ela
experimentalmente, beleza? A gente não consegue chegar no zero absoluto, a gente chega muito perto dele. Então, não é possível alcançar experimentalmente. Então, o que que o Kelvin propõe é o seguinte, que é maravilhoso. Pega o zero absoluto e chama de zero. Faz sentido? E aí, cada grau acima disso, você anda um Kelvin, beleza? Então, 1 grau acima do zero absoluto seria 1 Kelvin. 2 graus acima do zero absoluto, 2 graus Celsius, seriam 2 Kelvin. 3 graus Celsius acima do zero absoluto seriam 3 Kelvins. O zero absoluto, né? O zero Kelvin, então, sendo assim, passando ele para Celsius, ele vai ter uma equivalência de menos 273 graus Celsius. Beleza? Isso aqui a gente está dando uma aproximadinha. Na prática, tem algumas casas decimais aí. Beleza? Então, se eu fizer isso aí, né, ó, se eu tirar 273, estou em 273 para baixo, então a minha temperatura aqui de fusão da água, que era 0 graus Celsius, agora ela vai ficar sendo 273 Kelvin. E a temperatura de ebulição, que são 100 unidades a mais, ela vira 373 kelvins. Beleza? Assim como o Celsius, ela vai ter aqui 100 divisões. Como era de se esperar, a escala Kelvin é a escala adotada na ciência, né? Porque ela é uma escala que descreve melhor. Não tem como a gente negar isso. Uma temperatura absoluta é melhor. Então, é a unidade que vai ser adotada na ciência. Então, é a unidade que vai ser escrito todos os artigos científicos sérios, beleza? No mundo inteiro, a gente vai converter as unidades para Kelvin. Vão ser sempre 100 divisões na escala Kelvin? Sim, sempre 100 divisões. Isso é algo muito importante, ó, galera, porque a escala Kelvin, notem que eu não falo graus Kelvin, beleza? Não tem o grau aqui, ó. Porque Kelvin justamente é uma escala absoluta, né? Aqui eu tô falando de graus, então ó, eu tô 30 graus acima da temperatura de fusão, tô 100 graus acima da temperatura de fusão. Aqui também, né, ó, tô 30 graus acima da temperatura de fusão, tô, sei lá, 200 graus acima da temperatura de fusão. Ok, aqui não, aqui eu tenho uma escala absoluta. Meu corpo está a 200 Kelvin, meu corpo está a 100 Kelvin, meu corpo está a 600 Kelvin, beleza? Então, Kelvin se torna uma escala absoluta. E aí, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu converto essas unidades, como que eu passo de uma escala para outra. Então, conversão de unidades, né? Vou começar pela mais fácil, beleza? Então, vou fazer, na verdade, de um jeito genérico para vocês, galera, porque eu gosto muito do jeito genérico e é importante. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 termômetros, um em graus Celsius, um em Kelvin. Beleza? Vou colocar aqui as minhas temperaturas de ebulição e fusão da água. E aí vamos pensar o seguinte, ó. Se eu quero converter de Celsius para Kelvin, o que que eu preciso fazer? Vocês conseguiram já pegar essa ideia, ó? Para o 0 virar 273 e para o 100 virar 373, o que que aconteceu aí? O que aconteceu é o seguinte, ó, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273 graus. Ou 273 kelvins, né? Até porque, se o zero vale 273 Celsius,
Então, qualquer valor acima, né, eu vou somar 273, beleza? Então, quando eu tenho... Tá, vamos fazer o jeito certo, né? Como que eu calculo essa variação de qualquer temperatura agora, galera? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou fazer isso de novo e vai dar exatamente na mesma. A gente vai pegar aqui, ó, uma temperatura genérica, beleza? Um valor, um CK aí, beleza? Um valor de temperatura aqui, ó, igual para as duas escalas. E aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou apelar para a geometria, para o teorema de Thales. Eu vou fazer que esse pedacinho aqui, ó, dividido por esse pedação aqui, tem que ser igual a esse pedacinho aqui, dividido por esse pedação aqui. Ou seja, se eu fizer 373... Opa, desculpa. Fazer operação, não. Então é 373 menos 273. Vou fazer pedacinho dividido por pedação. Então, K menos 273 dividido pelo pedação, que é 373 menos 273. Isso tem que ser igual ao pedacinho desse lado, que seria C menos 0, dividido por 100 menos 0, que é o pedação do lado de cá. Beleza? Melhorando isso aqui, né? Vai ficar K menos 273 dividido 373 menos 273 dá 100, né? C menos 0 é C. E 100 menos 0 é 100. Beleza? Aí passo o 100 para o outro lado multiplicando, vai ficar 100 sobre 100, né? Ó, posso cortar o 100. E aí cheguei aqui, né, exatamente onde eu estava, né? Ó, é só passar o menos 273 para lá, ó, que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Beleza? Outra coisa importante da gente pensar quando eu estou convertendo escalas é o seguinte. Vocês estão vendo minha tela, galera? Ou não? Ou eu estou falando até agora e não está dando para ver minha tela? Tá vendo, né? Tá, meu celular aqui ficou louco. Perfeito. Então, ó, outra coisa importante aqui é a variação. Como assim a variação? No caso aqui, fica muito simples de ver que quando eu mudo 1 grau Celsius, eu também estou mudando 1 Kelvin, porque as escalas foram baseadas nisso. E porque ambas as escalas têm 100 divisões. Então, se eu pegar isso aqui, né, ó, falar que isso aqui é o meu ΔQ, ΔK, né? Isso aqui é o meu ΔC. E aí eu vou ver o quê? Como elas têm 100 divisões, a variação em Kelvin dividido por 100 vai ser igual à variação em Celsius também dividido por 100. Então, posso cortar isso aqui, né? Ó. Então, a variação em Kelvin é sempre igual à variação em graus Celsius. Beleza? Então, agora a gente vai usar exatamente o mesmo raciocínio para deduzir aí as fórmulas de converter para Fahrenheit. Beleza? Espera aí que chegou alguém aqui na sala, deixa eu aceitar. Show. Retomando aqui então. Agora a gente vai usar o mesmo raciocínio, porém para o Fahrenheit. Então, ó, vou construir aqui meus dois termômetros de novo. Então, aqui começa no 0 e vem até o 100. E aqui o meu termômetro de Fahrenheit, que vai até... Opa! 212. E não vem até o 0, né? Vem até o 32. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo raciocínio, a mesma ideia. Ó. Marca uma temperatura aqui C, que no caso aqui eu vou chamar de F, né? Porque eles vão ter valores diferentes, apesar de representar a mesma temperatura. E vou fazer o quê? Ó? Esse pedacinho dividido por esse pedação, que tem que ser igual
a esse pedacinho dividido por esse pedação, beleza? Então, o que vai virar isso aí? De um lado ali eu vou ter C menos zero dividido por 100 menos zero, beleza? Pedacinho, C menos zero, pedação, 100 menos zero. Aqui, F menos 32 dividido por 212 menos 32 também. F menos 32 dividido por 212 menos 32. Show! Melhorando um pouquinho isso aí, C menos zero dá C. 100 menos zero dá 100. Do lado de cá, F menos 32 eu não tenho muito no que mexer, né? Embaixo, se eu fizer 212 menos 32, eu vou chegar em 180, beleza? São as 180 divisões aí que a gente tinha. Aí aqui, ó, posso até arrancar um zero de cada lado, beleza? Posso também dividir por 2 aqui, né? Simplificar os números de baixo. Então, isso aqui vai ficar aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9, beleza? E essa aqui, normalmente, é a equação aí que a gente vai utilizar para converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, beleza? Tem gente que decora essa equação. Vai de vocês, galera. Se tiver facilidade de decorar, se não tiver, eu acho, minha humilde opinião, é que dá para a gente sempre fazer esse método aqui para encontrar essa fórmula. Por quê? Porque tem exercícios que justamente quer saber se você sabe isso. Então ele te pede, em vez de pedir para você passar para Celsius, ele vai pedir uma escala genérica, beleza? Uma escala que ele está criando, inventando na hora. Por exemplo, escala Herbert, beleza? E aí você tem que se virar para trabalhar com essa escala aí. Então é legal lembrar dessa técnica de pegar o pedacinho dividido pelo pedação, tem que ser igual ao outro pedacinho dividido pelo pedação, beleza? Regra das proporções. Tá, a temperatura de ebulição, né, esse TI, ela vai variar de acordo com o material, beleza? Ela pode variar de acordo com a pressão também, mas isso é uma coisa que a física de ensino médio não vai pegar. Mas ela vai basicamente depender do material, né? Então a água, no caso aí a gente marca a 1 atm, né? Uma atmosfera de pressão. A água a 1 atmosfera congela a 0 graus Celsius, ferve a 100 graus Celsius. Aí o outro material seria diferente, mas não se altera com o problema, né? E aí, a variação de temperatura aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se eu pegar a variação de graus Celsius dividido por 100, isso aqui vai ser igual à minha variação de Fahrenheit dividido por 180 e não por 100 de novo. Ou se a gente fizer a mesma coisa que aqui, né, ó, eu tenho que a variação em graus Celsius dividido por 5 é igual à variação em Fahrenheit dividido por 9. Beleza? Ou ainda, posso passar o 9 para o lado de lá, né? Ó. Isso aqui vai ficar 9 graus Celsius, ou 9, a variação em graus Celsius, né, dividido por 5. Se a gente fizer essa continha aí, ó, 9 dividido por 5, né, isso aqui dá 1, fica 5, desce 4, não dá, põe a vírgula, aumenta um 0, 5 vezes 8, 40, fechou. Então isso aqui vale 1,8. Então eu posso falar que a variação em Fahrenheit é igual a 1,8 da variação em graus Celsius. Beleza? Ou seja, a cada grau Celsius eu vou variar 1,8 graus Fahrenheit. Se eu variei 2 graus Celsius, então vai ser 2 vezes 1,8, né? 3,6 graus Fahrenheit eu vou ter variado. Beleza? E assim por diante. Deu para entender as ideias, galera, de onde veio cada fórmula,
de onde veio esses valores, beleza? Deu para pegar? Agora a gente vai para os exercícios, acho que fica mais claro, mas vocês querem fazer alguma pergunta antes? Deu sim, deu sim, ó, da hora, vocês são monstros, galera. Então vamos lá, vamos fazer exercício então. Ó, o exercício está já no drivezinho de vocês, beleza? Tem alguns teóricos, né? Então vamos lá, o que significa o zero absoluto? Isso aí não pode errar, né? Acabou de ver. O que significa aí o nosso zero absoluto? O Mário tinha falado lá, né? Isso, seria o ponto, né? A temperatura em que as partículas deixariam de ter agitação, beleza? Seria esse o nosso zero absoluto. Qual é a temperatura de solidificação da água na escala Celsius e na escala Kelvin? A qual temperatura a água se solidifica? 0 graus Celsius e 273 kelvins. Beleza? É isso aí. Ter a temperatura de solidificação vai ser a mesma de fusão, beleza? Quando a água congela. Ó, o nitrogênio, quando resfriado, fica líquido e pode ser utilizado no ramo da criogenia para congelar tecidos de células vivas por um longo tempo e a pressão atmosférica. O nitrogênio, a pressão atmosférica, o nitrogênio líquido entra em ebulição a temperatura de 77,15 kelvins. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Vai, 2 minutos para vocês fazerem. Vai, galera, pega o lápis aí, faz continha, bonitinho. Aí lá, na hora que vocês acabar, vocês me dão um salve. Ó, então, basicamente o que ele está perguntando, né, é quanto que vale 77,15, ixi, da mãe, na escala Celsius. 195,85. Opa, esse 85 me preocupa. Você somou 273? Era isso que era para fazer, né? Ó. Então seria, né? Se eu tô lembrando aqui, ó, Celsius, na verdade, é, o valor em Kelvin menos 273, certo? Você pôs um menos aí na frente? Eu não. Ah, tá, você pôs um menos. Perfeito. Então, vou fazer o quê? 77,15 menos 273. Ou eu posso fazer 273 menos 77,15. Lembra aqui, ó, põe casa embaixo de casa, né? E aqui a gente já muda o sinal da resposta, põe menos aqui na frente. Então, 5 menos 0 não dá, né? Tem que emprestar aqui, ó. Então, esse aqui vira 2, esse aqui vira 10. Corta aqui também vira 9, esse vira 10. 5 para 10, 5. De 1 para 9, 8. 7 para 2, não dá. Corta esse aqui, vira 6, esse vira 12. 7 para 12, 5. 7 para 6 não dá. 7 para 16, 9. 195,85. Muito bem. Todo mundo entendeu a conta ou não? Para alguns foi muito rápido, ficou meio que mágica.
Tá, então, ó, só para vocês terem uma ideia do nitrogênio líquido e do potencial dele, essa é a temperatura de ebulição, ou seja, acima dessa temperatura, o nitrogênio fica gasoso, beleza? Então, para ter nitrogênio líquido, você tem que manter isso aí a quase menos 200 graus Celsius, beleza? Nada trivial. Mais um, ó. A sonda Mars Expressa da ESA, Agência Espacial Europeia, para entrar na atmosfera de Marte a uma velocidade de 25 a 30 vezes superior à velocidade do som, foi feita para resistir a temperaturas superiores a 1832 graus Fahrenheit. Quanto vale na escala Celsius essa temperatura? Vamos ver se vocês pegaram o esquema aí, hein? E aí, galera? E agora? Quanto vale essa temperatura? Oi, deu 1000 graus Celsius, tá? Vamos fazer aqui então que eu não anotei quanto deu isso aí. Então, ó, lembrando a formulinha, né? Celsius dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Então, vou substituir isso aqui, ó, no lugar do F, beleza? Então, C sobre 5 é igual a 1832 menos 32. Ah, foi um número bonzinho. Pô, tá tranquilo. Então, C sobre 5, 1832 menos 32, 1800, né, ó. Simplifica aqui os dois por 9, né, ó. Divide por 9, divide por 9. Então, 18 dividido por 9 dá 2, né? Como tinha dois zeros. Aqui também, 9 dividido por 9 dá 1. E aí é só eu passar o 5 para o lado de cá multiplicando. Então, a temperatura aí vai ser 200 vezes 5. E exatamente isso aí, né? 1000 graus Celsius. Muito bem, muito bem. Top show, beleza? Acontece, acontece. O que você brisou? Você colocou do lado errado, talvez? Entendeu aí onde inverteu? Tá tranquilo? Ah, pode crer, pode crer. No caso aqui eu estamos indo para Celsius. Beleza, beleza, vocês estão entendendo, estão chegando lá, ó. Essa aqui vai ser bem parecida, né, ó. A sonda Huygens da ESA, que chegará à Lua de Saturno Titã em 2004, a bordo da nave espacial Cassini da NASA, deve enfrentar temperaturas que podem chegar aos 1800 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Kelvin e na escala Fahrenheit? Tá, eu quero fazer o último com você. Ó, galera, faz o seguinte. A Luana vai dar aula hoje? Vai, né? Eu tenho só mais 15 min, né? Então, esse aqui vocês vão fazer em casa. Esse aqui do Enem vocês vão fazer em casa. Esse aqui do ITA, eu juro que é fácil pra caramba, beleza? Então não se amedrontem antes de tentar fazer.
vão fazer em casa também. E esse aqui da Mackenzie vocês também vão fazer em casa. E a gente vai fazer esse aqui da FIA. Eu não faço ideia do que significa. Mas foi assim que eu achei na internet, assim eu vou colocar aqui para vocês. Tá. Nossa, esse filho da mãe, tem horas que ele não me deixa colar as coisas, isso me dá um certo nervoso. Tá, então, ó, esse exercício aqui. Ah, da Luana é 9h35. Tá, então qualquer coisa a gente volta e faz mais um. É que esse, ele é diferente, eu quero fazer ele com vocês. Então tá, o que que tá acontecendo aqui, ó? Ele fala pra gente que um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, ou seja, uma temperatura que a gente ainda não conhece, de tal forma que as temperaturas 10 graus X e 80 graus X correspondem a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. A temperatura em X que corresponde a 50 graus Celsius é. Galera, seguinte, cai um exercício que nem esse, como que vocês vão resolver? O que vocês vão fazer? Lembra que eu sempre falo para vocês, em física, desenha. Desenha o exercício que você vai entender melhor o que está acontecendo. Então, sempre que cai coisa de termologia, de que você tem que converter uma unidade para outra, seja uma unidade que você conhece ou não, desenha, velho, desenha. Não tem como errar se você desenhar. Então, aqui, ó, é a unidade em Celsius. Ali é 0, ali é 100, a gente já conhece. E aqui é minha unidade grau X aí, que começa aqui embaixo em 10 e aqui em cima em 80, né? Ó. 10 equivale a 0, 80 equivale a 100. Beleza? E aí eu tô falando aqui que se eu pegar essa meio aqui da escala, ó, meus 50 graus Celsius, quanto que isso vai valer aqui, ó, na minha escala X. Certo? Então vamos lá. Vou dar 5 minutos para vocês resolverem. Lembrando, né, galera, ó, mesma coisa, vai fazer o pedacinho dividido pelo pedação. Faz o pedacinho dividido pelo pedação e essas duas coisas têm que ser iguais. Beleza? Vai lá, tenta resolver aí. Ah, deu B. Pô, você é rápido, hein, velho? 45. Vamos ver se você tem razão. Mais alguém? Mais alguém deu B? Ó, então, o que que nós vamos fazer, né? Ó, pedacinho. Então, 50 menos 0 dividido por 100 menos 0 pelo pedação tem que ser igual ao pedacinho dividido pelo pedação. Então, melhorando isso aí, né? Ó, 50 sobre 100. Se quiser já até cortar aqui, ó. Já vai facilitando. Senão depois nós simplifica também, não tem erro. X menos 10 não tem o que eu mexer. 80 menos 10, né? Costuma dar 70. E aí posso cortar aqui, ó. Esse outro zero aqui já some também, né? Ó, como se eu tivesse multiplicando cada lado aqui por 10. Então vamos lá, quem que sobrou aí para mim, né? Ó, 5 é igual a x menos 10 dividido por 7. Beleza? Então, o que, que eu vou fazer aí? Passar o 7 para o outro lado, né? Então, x menos 10
é igual a 5 vezes 7, que é 35. Aí o menos 10 vai para o outro lado, somando, né? Estava subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, 35 mais 10. E o Mário acertou. 45 graus X. X. Beleza? Tranquilo essa ou não? Eu acho que essa aqui é muito mais da hora que as outras. Eu acho que assim, se você entendeu essa, as outras você com certeza entendeu. Mas talvez eu possa estar enganado. Beleza? Essa foi tranquilo? Dúvidas? Perguntem, galera. Essa aqui eu não acho fácil, não. Belezinha, beleza? Bala. Pô, vocês são foda, hein, velho? Vocês são foda. Então vamos lá, vamos fazer mais uma. Vamos lá, vocês querem a mais difícil ou a intermediária? Vamos fazer a intermediária antes, que aí nós prepara para mais difícil, né? O que vocês acham? Vamos fazer a intermediária, então. Esse vestibular coxa aqui, né? Ó. ITA, popularmente conhecido como Instituto Militar de Engenharia. Agora eu aprendi a tirar o bagulho dali. Muito bem. Ô, Instituto Militar de Engenharia, não. Isso é o IME, galera. Eu tô muito louco. É Instituto de Tecnologia Aeronáutica, beleza? É, eu tenho uma história engraçada com o ITA. Eu vou contar enquanto vocês pensando no exercício. Eu contei já pra vocês como que é o vestibular do ITA? Eu contei ano passado. Quem tava na sala tinha uma galera que prestou ITA, né? Então, ó, o verão de 1994, ano que eu nasci, foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor desta diferença na escala Fahrenheit? Zero, zero não. Ô, desculpa. Acho que sim. Acho que tá correta. Né, ó, o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Que a cada, né, quando eu vario 1 grau na escala Fahrenheit, eu estou variando 1,8 grau na escala Celsius. Então, essa variação em Fahrenheit vai ser 1,8 vezes a variação aí, né? Ó. Então, posso cortar a vírgula aqui com zero, fica 18 vezes 6. Vamos fazer aqui no cantinho, que nós não é obrigado a saber fazer conta de cabeça, né? 6 vezes 8, 6 vezes 6, 36, 7, 42, 48. Sobe 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então, muito bem. Ó, o Mário tá afiado hoje, hein, velho? 108 graus Fahrenheit. Fahrenheit. Muito bem, muito bem, muito bem. D de Deus. Tá vendo como Ita é coxa, velho? Ita é coxa, que vocês veem o nome Ita e vocês ficam meio assustados, mas Ita é a provinha tranquila. Então vamos lá, vou mostrar a última para vocês e vou deixar vocês fazendo ela aí até o fim da aula. Qualquer coisa, vocês me perguntam, a gente vai conversando ela junto, mas eu vou deixar ela aqui, não vou fazer ela com vocês até que vocês façam ela, porque é isso, é tempo de tentar. Ó, um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de que a temperatura do seu corpo atingira 104 graus, mas já caíra
5,4 graus. Passado o susto, percebeu em que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Dessa forma, na escala Celsius, a queda de temperatura do seu corpo foi de. Para ficar mais legal, vocês podem fazer a queda de temperatura e a temperatura final, ali, né, o 104. Enquanto isso, vou contar para vocês a história do Ita, que é uma história meio muito louca.